Não foi dado a nós as chaves? Para abrir Então eu abro porta de bênção e fecho porta de maldição. Eu abro portas de promessas poderosas e eu fecho, como igreja do Senhor, portas de maldições. Lê aqui, por favor. Mais forte, por gentileza. Mais uma vez, ainda mais forte. Meu modelo é Cristo. Pelo menos, realmente deveria ser. Pelo menos. Muito deveria ser o nosso modelo. Eu preciso que você preste muita atenção. Eu preciso que você esteja aberto não para a minha palavra, mas para a palavra do Senhor. Eu preciso que você peça no teu espírito ao Espírito Santo que te dê revelações acerca da palavra. Cada culto não é um culto. Quem participou conosco a semana passada sabe que a semana passada teve alguns dias aqui que foram inexplicáveis. Alguns dias que o que aconteceu aqui, a exemplo a própria quarta-feira, só quem estava nesse ambiente para saber o que aconteceu. Eu tenho falado sobre isso. Nós separamos a nossa quarta passada como seria uma quarta de adoração, né? Porque a Bíblia diz, na época de Jesus, se as pessoas não clamassem, as pedras clamariam. Significa que se você não clama, você não adora, Deus levanta uma geração de adorador, Deus levanta uma nova geração, e quarta-feira foi provado isso aqui. Quarta-feira, quando nós estávamos orando, você que não estava conosco, não acompanhou, sem que eu tivesse falado uma palavra, sem que eu tivesse induzido a nada, nós fomos surpreendidos com a juventude da igreja, um grupo de jovens que foram saindo dos seus lugares sem nenhum chamado para isso e foram se prostrando diante do altar. Foram prostrando-se diante do altar, já chorando, falando em línguas, sendo revestidos pelo Espírito Santo, que foi uma coisa muito, muito, muito impactante. Que posteriormente quem se uniu a eles teve pessoas aqui que viveram uma renovação, como elas mesmas dizem. Algo inexplicável, sobrenatural. Então, cada culto é um grande mover. Cada culto, a gente nunca sabe o que Deus vai fazer. Assim como a cada jejum tem sido, a cada ensinamento profundo. Eu vi algumas pessoas que comentaram do culto nas redes sociais, chorando de ter assistido, mas assistir não é a mesma coisa de estar. Grave isso, você nunca vai assistir um culto, é diferente do ambiente, da atmosfera, do que realmente foi tomado nesse lugar, porque não foi só isso. Eu vi um agir de um Espírito tão poderoso, que o Espírito Santo moveu pessoas que tinham barreiras com outros, sem que eu tivesse falado uma palavra, e ir em outras pessoas e quebrar as barreiras, abençoar, orar, chorando, profetizando sobre as pessoas que tinham barreiras.
empresários indo em outros empresários e se unindo em oração, profetizando sobre a vida do outro e dizendo: nós seremos instrumentos poderosos para o maior projeto da terra, que é a expansão do reino. Então, você vê uma obra como aquela, você vê uma obra que... Como é que tantas pessoas começam... E o interessante, vou compartilhar uma coisa com vocês. Alguém, uma pessoa mais velha, de que quando nós começamos, o Espírito falou assim para ela: corre para o altar e se prostra no altar. Corre para o altar e se prostra no altar. Ele não teve coragem. E quando ele abriu os olhos e ele viu aquela quantidade de jovens, que o mesmo Espírito que falou, porque alguém falou para aqueles jovens, alguém falou, e aí, essa é uma das pessoas que falou assim: quando eu ouvi pela segunda vez, eu falei, agora eu não deixo passar. Agora eu não deixo passar. E foi uma das pessoas que saiu fazendo algo muito forte dentro da igreja, movido pelo Espírito. Por que o senhor está tocando nesse assunto? Porque o tema de hoje, ele é forte, revelador, delicado, profundo para o entendimento, e você precisa estar com o teu entendimento. Quem viu a oração de sexta-feira? Quem participou da oração de sexta-feira? A oração de sexta-feira, muitas pessoas foram falando conforme os pontos foram sendo tocados. Teve pessoas que foram tendo sensações absurdas, por conta da influência que ainda existe ali. Coloca uma coisa dentro de você: você não tem duas vidas, você só tem uma. Uma só. Coloca isso dentro de você. O que você deixa de fazer hoje não vai ficar mais fácil mais tarde. O que você deveria fazer agora não vai ficar mais fácil, tornar mais fácil lá para frente. Então, quanto mais rápido nós somos no entendimento, e mudança de entendimento, mudança de mentalidade, mais rápido nós começamos a viver o propósito que Deus tem conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Então, eu li aqui o título com você: o meu modelo é? Não, vamos lá, vamos forte. O meu modelo é? Mas será? Será que é com ele mesmo que eu me pareço? Será que é com ele mesmo que é o meu modelo, a minha inspiração e a minha inspiração da minha casa, da minha família? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: diga comigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Repita comigo: porque isto não foi revelado a você por carne mas por meu Pai que está nos céus. Deixa eu dar uma paradinha, deixa eu voltar só aqui, volta no 17. Feliz é você, ou abençoado, bem-aventurado é você, filho de Jonas, porque isto não foi, quero essa palavra aqui,
Não foi? Não foi? Presta atenção. O que acontece? Não importa quanto de conhecimento você tenha, quanto você estuda. Inclusive, não importa o quanto inchado você esteja de conhecimento. E posso aprofundar um pouco mais e deixar esse conhecimento ser bíblico ou ser teológico ou de qualquer outro assunto. Mas vamos no teológico, não importa. O quanto de conhecimento você tenha. Se o conhecimento revelado que você tem, ou se você não tem o conhecimento revelado, você só está inchado. De conhecimento, obeso de conhecimento, que não te traz nada de resultado e benefício à sua vida. Eu preciso de revelação. É interessante que Jesus disse, olha, isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Era uma revelação de Deus. E eu digo que você é Pedro. Diga comigo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas, lê ali, por favor. E as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Então, a primeira coisa que eu quero que você grave é essa palavra portas. Eu darei a você as chaves, diga comigo, as chaves. Peguei a chave. Você pode pegar um monte de chaves. Se você não pegar a chave certa, continua gemendo, padecendo, sendo roubados. As chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, a revelação da palavra de Deus não tem a ver com estudo, conhecimento bíblico ou teologia. Sabe por quê? Você pega o exemplo lá de João 3, Nicodemos. Nicodemos, ele era mestre, o texto diz, é um mestre fariseu, membro do sinédrio, da Suprema Corte Religiosa Judaica, e ele ficou confuso quando Jesus disse que se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Prestou atenção ou não? Sim ou não? O cara sabia tudo sobre a lei. O cara era um mestre. Mas ele não tinha revelação. Aí vem Jesus e disse assim, ô Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele parou e disse assim, mas como um homem pode nascer de novo sendo velho? Como? Ele pode voltar a entrar no ventre da sua mãe? O Senhor falou, não. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. Aí Jesus ainda dá uma nele, fala, me admira você não saber de coisas assim. Quer dizer, você está cheio de conhecimento, você é mestre, lidera um grupo e você não sabe. Aí vem Pedro, que era um pescador, não tinha conhecimento profundo e recebeu a revelação necessária para a vida. Reconheceu que Jesus era o Cristo, que os patriarcas, os profetas anunciavam, que há tantos anos, há tantos séculos, há tanto tempo vinha anunciando. Ele ali rapidamente, prontamente. Então, enquanto uns achavam que ele era Elias, enquanto alguns achavam que ele era o profeta, ele já de prontidão disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor falou, opa. E ele falou com convicção, ele não falou da boca para fora. Sobre a revelação que Pedro teve, Jesus disse o seguinte, que ele edificaria a sua igreja. Todos aqueles que têm a mesma revelação que Pedro teve, têm as chaves. E aonde eu quero que você pegue?
é onde eu quero que você comece a prestar atenção. Porque não é uma chave, são chaves. Chaves, o que chaves fazem? O que chaves fazem? Abrem. Quantas será, hein? Quantas? Então, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, aquele que recebe do Espírito do Senhor, um poder fora do comum para abrir e fechar portas seria concedido àqueles que têm essa revelação. Um poder fora do comum, um poder sobrenatural àqueles que tivessem a revelação que Jesus é a rocha, é a porta da salvação, é a fonte da vida verdadeira, é o único caminho. E aí eu vou mostrar isso para você. A Escritura, ela fala, diga comigo, céu, terra, inferno e portões. Chave abre portas, inclusive portões. Aí o que significa isso? Cada um de nós tem a chave para abrir, isto é, Jesus nos deu poder e autoridade, diga comigo, poder e autoridade, para lidarmos com poderes o quê? Espirituais. Diz aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra, diga comigo, principados, diga comigo, contra potestades, diga contra os príncipes das trevas deste... Que século nós estamos? Essa é a presente era, este é o século. Contra, diga comigo, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A primeira palavra que nós lemos ali é principados, e eu vou falar sobre isso hoje. Você viu que principados, potestades, e vem a sequência. Efésios 2:2 diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, diga comigo, nos que vivem aonde? Não, olha isso aqui. Olha para isso aqui. Preste atenção, não perca uma palavra. Não perca uma palavra. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa muito séria a você. Não importa teu grau de conhecimento, não importa os diplomas que você tem. Vai por mim, que eu atendo isso o tempo todo, tá? Atendo isso o tempo todo. Não importa quanto de instrução, se você não tiver esse entendimento, essa revelação, olha, eu vou dizer uma coisa assim, eu nem poderia, é porque eu não pedi permissão, senão eu ia falar alguma coisa para alguém aqui, só para te chamar a atenção acerca do mundo espiritual. É que eu não pedi autorização para fazer nem essa pergunta para ela. Então eu não vou fazer. Não vou fazer para não expor ou constranger a pessoa acerca disso. Mas o que eu quero mostrar a você, que não faz sentido, por que nós precisamos entrar profundamente? Entrar assim, entender como funciona o mundo espiritual e as revelações. O que acontece? Existem portas, portões, brechas que são abertas, existem influências, vocês já aprenderam sobre isso, inclusive prometo não fazer isso, mas você sabe que eu já fiz várias vezes, até como um ato de desafio e para provar. Você sabe que se eu fizer o chacoalho nessa reunião aqui agora, se eu fizer uma oração muito forte, eu não subo no altar se uma leva gigantesca não passar mal aqui agora.
se eu for a fundo na sua raiz familiar, se eu for a fundo em coisas da sua vida, eu nunca mais subo no altar se ninguém aqui passar mal. Nunca mais. E vocês sabem disso. Quem está comigo sabe que eu já peguei de surpresa muitas vezes e muita gente foi surpreendido com o que não imaginava. Por quê? As pessoas, infelizmente, tratam o mundo espiritual ou coisas que não deveriam ser tratadas como natural, como normal, elas tratam como normal, natural, mesmo sabendo e não gostando do resultado. Mesmo não gostando dos resultados. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para a minha família. Então, os inimigos, ele entra através de portas, brechas que nós abrimos. Agora, nós temos a garantia que nós podemos fechá-la. Não foi dado a nós as chaves? Para abrir Então eu abro porta de bênção e fecho porta de maldição. Eu abro portas de promessas poderosas e eu fecho, como igreja do Senhor, portas de maldições. Os principais descritos por Paulo incorporam seus valores e influenciam a vida das pessoas. O que acontece? É só você pegar a diferença entre, vamos lá, um profeta e um bruxo. Qual é a diferença entre eles? Vou dizer qual é. Um profeta e entre um pastor e um bruxo mercenário é uma questão apenas de intenções e motivações. Tem pastor bruxo, meu filho. Tem profeta bruxo. O que diferencia? Intenção e motivação. Por que ele... Qual é a intenção? Qual é o espírito que está atuando através da vida dele? É só você lembrar de Balaão. É só você lembrar de Balaão, e eu vou te falar de outros espíritos. Principados representa falsos modelos, são arquétipos. Falsos modelos, arquétipos. Sabe o que é um arquétipo? Um modelo. Uma personificação. Paulo diz que a nossa luta é contra esses falsos modelos, essas referências e características que encarnam pessoas, que acaba tomando a vida de pessoas. Olha que coisa absurda. Por que está escrito ali? Lê ali, por favor. Você já leu o que diz o Salmo 1? Sabe de cor o que diz o Salmo 1 ou não? Sabe ou não? Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta, não imita a conduta de pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou então quer dizer, feliz, bem-aventurado, abençoado é o homem que não segue conselho de ímpios, que não imita conduta, que não faz o seu modelo. É feliz, bem-aventurado. Não é felicidade, alegria momentânea, é felicidade. Abençoado ele será. Abençoado. Agora, por que isso tem que estar tão forte dentro de você? A gente sofre uma vez na vida, gente. Você não precisa passar a vida inteira sofrendo. A gente sofre uma vez na vida. Como é que acontece o sofrimento? Olha para mim, deixa eu descrever para você como é que acontece os sofrimentos que já passou da hora de mudar na vida de algumas pessoas. Muitos de vocês sofreram na casa dos pais, muitos de vocês foram criados num lar totalmente desajustado, numa família disfuncional, um lar totalmente desajustado, seja miserável, seja por conta do adultério, seja por conta da imoralidade, seja por conta de enfermidade, foram criados num ambiente horrível,
Aí vem para a tua geração, para a tua história, você continua sofrendo, passando as mesmas coisas que você viveu na infância, na vida dos seus pais, na casa dos seus pais. Os seus filhos estão sofrendo essa mesma influência, e agora os seus filhos vão para a geração, começa a geração deles, a história deles, e vocês continuam sofrendo agora, porque os filhos de vocês e os netos de vocês continuam sofrendo. E não acaba o sofrimento, não acaba a dor. Porque alguém não caiu a ficha, não teve a revelação, não entendeu que você abre e você fecha portas. Que essa porta tem que ser fechada. Não precisa mais passar por nada disso. Agora, todos nós buscamos uma referência. Todos nós buscamos. Os primeiros exemplos que nós temos, quem são? Os nossos. Então, consequentemente, os primeiros exemplos são os nossos pais. Filhos que encontram bons modelos nos pais, geralmente se tornam adultos bem resolvidos. Mas, no entanto, filhos que não encontram bons exemplos nos pais, o que eles vão fazer? Vão buscar referências fora. O modelo vai ser um modelo que não é bom. A referência será uma referência que não é boa. Por quê? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que o texto diz? Deixa eu te ensinar uma coisa que talvez você não saiba, um ou outro vai saber. Tem duas expressões que você escuta. O Senhor enviou o seu filho, diga comigo, unigênito. Sabe o que significa isso? Diga, único da espécie. Então, existia um único da espécie. Ele enviou o único que ele tinha da espécie. Quando Jesus passou pelo sacrifício, veio, encarnou. Então, agora, ele 100% Deus e 100% homem. Que Jesus é o modelo de 100% Deus e 100% homem. E o modelo do que o homem deveria ser. Ok? Tanto que Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus carne. Claro isso para você? Sim ou não? Então nunca diz Maria mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus na forma carne. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Dá outra referência aí, por favor. A próxima referência. Você terminou aí? O que Jesus é a partir de então? Aí você já vai ver uma outra expressão. Primogênito. Antes era o quê? Único. Agora ele é... Então, primogênito, ele é o primeiro da espécie. Então, agora, o que nós somos? Nós somos da mesma espécie. Ele veio como único, se tornou o primeiro, e agora nós somos como ele. É a leitura que você fez comigo. Nós somos como ele. Agora, espera aí. Olha como é que nós precisamos entrar na profundidade disso. Se nós somos como ele,
Nós somos em natureza, nós somos em espiritualmente, nós recebemos do Espírito dele, nós somos em poder e em autoridade. Jesus tinha poder sobre os demônios, Jesus tinha poder sobre a enfermidade, Jesus tinha poder sobre a multiplicação, Jesus tinha poder, as orações de Jesus eram poderosas. Nós somos, ele é o primeiro da espécie, agora vem nós, como irmãos, co-herdeiros. Elias era homem, o que está escrito ali? Como? Ele orou fervorosamente para que não... Mas por que diz assim, ó? Elias era homem como nós, já para falar assim, Elias era Elias, Elias era homem como... Elias teve medo? Ele fugiu por medo? Teve fome? Teve que fazer jejum? Teve que orar? É igualzinho nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram, e a terra produziu os seus. Tem uma coisa aqui, ó. Por que Elias fez isso? Quem sabe por que Elias fez isso? Por quê? No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinamentos, ela induz os meus servos, diga comigo, a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos... No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos, o quê? A ídolos e a praticar o quê? Alguém poderia argumentar assim: Jezabel, Balaão são eternos? Não. Por que eu comecei? Eu estava falando de quem anteriormente? De Elias. Elias, olha o que acontece. Jezabel, na verdade, é do tempo de Elias. É a mulher de Acabe, uma mulher endemoniada. Uma mulher tomada por demônios. Essa mulher, ela foi, na época de Elias, ela foi um caos. Então, o que acontece? O povo se desviou da fé. O povo começou a servir Baal, um deus pagão. Começou a adorar o deus Astarote, Baal, Azerá. O que significa isso, bicho? Uma porta foi aberta. O que Elias fez? Foi e fechou a porta. Como é que ele fechou a porta? Ele disse assim: a partir de agora não chove até segundo a minha palavra. Baal, Azerá, Astarote é Deus da fertilidade? É Deus da prosperidade? Então tá bom, não chove mais. Aí, o que ele faz depois? Ele chega diante do povo e diz o seguinte: até quando vocês vão cochear em 2 caminhos e 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar cambaleando, cocheando aí para um lado e para o outro? Se falam que Deus é Deus, vocês seguem a Deus. Se fala que Baal é Deus, vocês seguem a Baal. Se Baal é Deus, então levante um ídolo, apresente um sacrifício a Baal, que eu vou apresentar o Deus vivo. Clamo vocês e eu vou clamar. Lembra do desafio de Elias? Sim ou não? E aí? Baal, os adoradores de Baal, os profetas de Baal, clamaram de cedo até a tarde, uma multidão deles, e não aconteceu nada. Quando Elias invocou o nome do Senhor, fogo do céu desceu, consumiu o holocausto,
consumiu a lenha, as pedras, a água que estava no chão, e o povo disse, eu quero só uma frase, o que o povo disse? O que o povo disse, gente? Ah, não, eu não sei, eu sei que muitos de vocês não sabem. Diga assim, ó, só o Senhor é Deus. Diga, só o Senhor é Deus. Não, eles repetiram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque Elias foi lá e mostrou, fechou aquela porta mostrando que só tinha um Deus. Só que a leitura que você fez comigo, a leitura que você fez, as últimas duas, falando de Jezabel e falando de Balaão, está no livro de Apocalipse. O que tem a ver com reis? Porque é um espírito que atravessou gerações, é um espírito que estava lá atrás e agora estava lá, atuando no tempo de João, na revelação de João, no livro de Apocalipse. Está lá, sendo citado esses personagens. Por quê? Pessoas morrem, espíritos não morrem. Diga, pessoas morrem, espíritos não morrem. Por isso que o espírito que vem atuando aí de geração continua. Por isso que muitas pessoas, olha aqui, ó, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, olha lá, Judas, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Está lá em Judas, perto de Apocalipse. Aqui falam de pessoas que atuam no mesmo espírito de Caim, por meio da maldade, da inveja, dominado pelo ciúme, cego espiritualmente. São os mesmos espíritos. Corá que liderou uma rebelião, um grupo de homens em rebelião contra Moisés. É o mesmo espírito que atuou lá atrás e continua atuando. E aí o que acontece? Deus fez com que a terra abrisse e engolisse Corá e a família, e todos se uniram. Todos se uniram a ele, e os seus bens também foram todos destruídos. O que significa isso? Um espírito que estava numa família, e aquele espírito destruiu toda aquela família. O que o senhor está tentando mostrar com isso, bicho? Pessoas não percebem que histórias estão se repetindo. Pessoas não percebem que estão sendo guiadas por referências, modelos, principados, e não se dão conta que tem poder de fechar a porta que permite essa a atuação desses espíritos na sua vida, na sua família. Você tem o poder. Potestade não é só o mundo espiritual, é um falso modelo. É um falso modelo. Diga comigo, um falso modelo. É só você olhar, vamos pensar aqui, ó. Talvez você vai falar assim, bispo, o senhor radicalizou agora. Não, vou te mostrar que não. Se não acontece com você, olha para algumas pessoas que você conhece. A foto que você usa nas suas redes sociais, que mensagem você quer transmitir? Cristo? Ou alguma celebridade, ou alguma entidade. Há pouco tempo atrás, teve uma pessoa aqui, que eu quase parei a minha reunião. Eu não parei porque eu estava num momento muito especial, e eu não ia quebrar para com a igreja. Porque se eu parasse para fazer o que eu vim num ímpeto para fazer, eu ia quebrar o espírito que estava sobre vocês na igreja.
Tinha uma pessoa aqui na reunião que no momento da unção do Espírito Santo, momentos antes eu fui olhar uma publicação minha. E quando eu olhei, algo me chamou a atenção na publicação e eu cliquei para ver quem era. Quando eu cliquei e abri e fui olhar o perfil daquela pessoa, porque já a publicação me chamou a atenção, eu olhei e chamei eles, falei assim, quem é essa pessoa? É uma pessoa que está aí continuamente, tal, pá. Eu falei, mas essa pessoa é da igreja? Essa pessoa é da igreja? Eu falei, não é possível. Porque, desculpa a colocação que eu vou fazer. Para mim, o que tinha ali no conteúdo daquela pessoa, em algumas fotos que aquela pessoa está apostando, parecia mais uma pessoa que está na vitrine se vendendo sexualmente. Por quê? Uma pessoa, aí, consequentemente, no dia a pessoa está no meu culto. A pessoa faz uma publicação seminua, faz um post seminu, calcinha e sutiã, e faz lá. Mas trabalha com isso? Não, não trabalha com isso. Ainda que trabalhasse, contrata uma modelo, então. Não é verdade? Aí, chega no momento da oração, o pau torou. Eu falei, Jesus, me segura, porque não é, eu vou estragar a reunião. Eu preciso discernir que espírito é esse. Porque de Deus não é, cara. Está entendendo ou não? Tem algo muito errado. De uma mesma fonte não sai água doce e salgada. Ou vai sair água doce ou vai sair salgada. Então vamos parar aqui para pensar. Qual a imagem que eu quero, que eu estou passando nas minhas redes sociais? A quem eu pareço? Que modelo eu tenho? É o modelo de Cristo? Um modelo de alguém de integridade, seriedade, postura, reverência? Qual é o modelo? Que imagem? A imagem fala, não fala? O seu semblante, o seu olhar, tem olhar que está falando que espírito é. Estou certo ou errado? Um olhar não fala muito? Sim ou não? Que olhar que eu estou lá? Que olhar? Não é? A gente precisa parar para pensar. Por quê? Porque nós não somos, nós estamos para combater o arquétipo. Nós estamos para combater a potestade. Você sabe que Jesus pregou sobre isso, que muita gente naquele dia vai se surpreender, né? Já viu Jesus falar sobre isso ou não? Falei em línguas, expulsei demônio. Ele vai falar, para aí que eu não te conheço, não. Não te conheço, meu filho. Não te reconheço. Não reconheço a tua fé. Não reconheço o teu espírito. Não é o meu. Nós temos um modelo, que é Cristo. Quando as pessoas deveriam desejar se parecer com o modelo igreja, que somos nós, a igreja quer se parecer com determinados modelos.
E se a gente não trabalhar isso profundamente, o que acontece? Aonde o senhor quer chegar com isso? Muitos sofreram na casa dos pais, vão sofrer na sua geração com seus filhos e depois vão sofrer mais um pouco, porque agora tem os filhos e os netos. E não vai acabar nunca a sua... Aonde eu errei? Aonde eu errei que eu não tratei com seriedade o que eu precisava tratar. Eu disse que eu era evangélico. Eu me intitulava cristão. Como disse, a pessoa fala assim, Jesus é Jesus. Não, Jesus é Deus como Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é o exemplo de homem como o ser humano deveria ser. É o exemplo. Deus é o Pai de Jesus na natureza humana. Como disse, Maria não é mãe de Deus. Uma mulher especial que foi escolhida, agraciada, abençoada, mas ela é mãe de Jesus, natureza humana. Ponto. Antes de Jesus existir como Deus, há diversas passagens bíblicas que mostram, dá referência, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, que é a palavra que é Jesus, está se referindo a Jesus. No princípio, João, ele estava no princípio com Deus, então ele já era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne, quer dizer, o Verbo, a palavra se materializou, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Ele já era. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda, a palavra aqui, diga o primogênito de toda criação, Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele, lê aqui, nele o quê? Grave essa palavra que ela é essencial para você. Nele tudo subsiste, fora dele nada subsiste. Nele tudo subsiste, fora dele nada permanece. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. O primogênito, antes o unigênito, agora o primeiro da espécie. Se ele é o primeiro da espécie, nós somos agora da mesma espécie. Diga, eu sou da mesma espécie. Olha que coisa linda. E sabe a coisa mais linda do Evangelho? E o que comprova que o Evangelho é verdadeiro? Se eu fizer uma oração de cura aqui, pessoas vão ser curadas. Se eu fizer uma oração de libertação
para repreender o demônio vai se manifestar. Se eu fizer uma oração para batismo no Espírito Santo, pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Tudo que está escrito acontece. Da onde a gente tira essas coisas? Da Bíblia. E por que acontece exatamente igual na Bíblia? Se eu repreendo um espírito de enfermidade, o espírito de enfermidade vai ser repreendido. Você vê, quantas pessoas com problema de epilepsia que nós oramos e aquele espírito foi repreendido? Porque a Bíblia fala do jovem lunático. Você repreende o mesmo espírito e acontece da mesma forma. Inclusive você que tem problema, que tem pessoas que têm problema de epilepsia, ore repreendendo. Você vai ver que uma das formas para ela voltar imediatamente é quando você repreende. Ordena em nome de Jesus. Quem está entendendo até aqui? Agora nós precisamos saber se Cristo é a nossa referência ou quem é a nossa referência. Quem são nossos referenciais? Quais as pessoas que você segue nas redes sociais? Quem são seus mentores? Quem são? Cristo é o modelo? É a nossa referência de vida? A nossa batalha é justamente contra os falsos modelos. Essa é a nossa guerra. Porque nós não somos falsos. Nós somos originais. E por que eu vou querer ser um modelo que é um modelo que a Bíblia me ensina a combater? Que é um espírito. Você já viu? Você já viu? Olha o quanto uma influência pode pegar. Vocês já estudaram? Vocês já viram aí as reportagens que falam sobre os personagens que representaram, os atores que fizeram o papel do Coringa? Sim ou não? Sim. Você já faz uma pesquisa e veja o que aconteceu com esses caras. Faz uma pesquisa para você ver. O problema que esses caras começaram a ter. Inclusive um deles, um ou dois, não sei, se suicidou, né? Alguma coisa assim. Olha lá. Por quê? Entrou tão profundamente no personagem que depois não conseguia se libertar dele. Aquilo entrou dentro deles. Aquela potestade entrou. Aquele arquétipo. E não conseguia se livrar. Por isso que é tão sério isso. E a chaves foi dado a nós para repreender. Ezequiel 28, no Ezequiel, se você nunca estudou acerca de Ezequiel 28, o rei de Tiro e o príncipe de Tiro é a representação de Satanás. Rei e príncipe. Rei e príncipe. O rei de Tiro é um personagem espiritual, enquanto o príncipe se refere a um personagem físico. O príncipe é governado pelo rei, que é uma influência maligna. Você quer ver uma coisa muito interessante? Quando Jesus, olha aqui para mim. Lembra quando Jesus estava atravessando para a região dos Gadarenos, veio a tempestade, e ele foi surpreendido pela tempestade, enfim, chegou lá do outro lado e se deparou com os endemoniados. Lembra, sim ou não? Você lembra o que aqueles demônios falaram para Jesus ou não? Vou te lembrar. Não nos mande embora dessa região. Repita comigo. Não nos mande embora dessa região. Porque tem região que são deles, são famílias que são deles, lugares que são deles. Aí se você vai, lembra lá, se você nunca meditou naquilo, vai lá, você vê. Eles mandam Jesus sair da região e deixam os demônios lá.
Aí vai no Google, vai lá e pesquisa o que aconteceu com esse lugar. Virou pó. Só ruínas. Destruição. Hoje nós vemos, gente, por que nós precisamos? Por que nós precisamos? Nós precisamos estar vivendo isso, vestido e revestido disso. Muitas pessoas que hoje estão passando por tratamentos químicos, tentando tirar a própria vida, ou enfrentando depressão, que recebem uma variedade de medicamentos para tratar questões físicas e não resolve. Por quê? Quando na verdade o problema é espiritual. É o que eu sempre falo. O que é espiritual você só consegue resolver de forma... Problema espiritual você não resolve de outra forma, senão de forma espiritual. E muitas influências malignas pode ter entrado, são inúmeras as portas. São inúmeras. Bispo, pode entrar por um vídeo, por um filme, por uma série? Pode. Está cheio de relatos. Uma vez eu vi um depoimento de um bruxo, de um macumbeiro, que começou através de um filme. Ele viu um demônio num filme, ele tinha 9 anos de idade, ele ficou encantado com aquilo, a influência, ele invocou. Ele invocou e aquele espírito apareceu para ele. E ali começou um relacionamento. Hoje ele é convertido. Mas a história dele é uma história assim, devastadora. O que nós precisamos aprender é que, olha o modelo, olha a influência. Posso falar uma coisa para você? O mundo está perdido ou Cristo volta para governar? O padrão está aqui, então adeque o padrão. Que ele não perdeu e não vai perder a guerra. Ele não perdeu e jamais perderá. Ele volta para governar. E o que nós precisamos entender é o seguinte: existe um modelo que não entra, um padrão que não entra na Nova Jerusalém. Não entra. Está lá em Apocalipse 21, ficarão de fora. Está escrito isso, bispo? Está lá. Ficarão de fora. Então nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Nós precisamos hoje, nós precisamos ser esse modelo de cristão, esse modelo de família. Nós estamos trabalhando tão forte sobre a questão das famílias, porque, queridos, se os teus filhos, você já parou para olhar e acompanhar de perto quem seus filhos seguem nas redes sociais? Você já parou para acompanhar de perto quem são as referências deles? Quem é o modelo deles? Já parou para ver isso de perto? Aí talvez tenha aqueles que dizem assim, porque o que nós precisamos ter muito cuidado é o seguinte: é a gente combater um modelo e de repente, nessa batalha, você acaba assumindo a característica do modelo do qual você combateu. Às vezes a gente está repreendendo o modelo, daqui a pouco nós não estamos revestidos de poder e autoridade, e aí nós acabamos sendo tomados. Lembra uma frase que nós falávamos, às vezes você reprova tantas coisas, você começa a cometer os erros daqueles que você reprovou. Ai, que absurdo o que ele está fazendo, acabou de estar fazendo igualzinho. Nós falamos outro dia, agora no início, na terça-feira,
acho que 2 semanas atrás, sobre a guerra contra Amaleque, né? Amaleque é o espírito da amargura, Amaleque é a personificação daquele que desprezou a bênção da primogenitura pelo o prato de lentilha, o prazer imediato. Eu lembro, quem lembra, Esaú é pai de quem, gente? Ele passou a ser chamado como? Edom, justamente pelo que ele foi vencido. Está entendendo ou não? Você quer ser conhecido pelo quê? Pelo que você venceu, pelas batalhas que você venceu, pelas guerras que você venceu, por quem você foi vencido? Pelo quê? Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, não poderá o quê? Quem não poderá o quê? Vamos lá em voz alta, vamos lá. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá o quê? Quem estava aqui na terça-feira? Terça-feira nós estávamos mostrando a força que tem uma família, a estrutura de uma família unida. Por que a tua família é alvo de divisão? Por quê? Porque vocês divididos são fracos, vocês divididos são alvos fáceis, vocês divididos são facilmente abalados. Quem viu o exemplo que eu dei na terça-feira? Quem não viu, levanta a mão. Quem não viu? Quem não viu? Tá bom. Vem cá, família. Vem cá. Vem cá. Ou tem uma... Vem cá, família, vem. Vem aqui. Pode fazer. Qualquer membro da família que estiver sozinho é um alvo fácil, facilmente atingido. Como disse, vou fazer no Vitor aqui, ó. Como disse, ó, facilmente abalado, facilmente deslocado do lugar, facilmente derrubado. Volta aqui, Felipe, você está acostumado. Vem cá, filho. Ou senão qualquer um, pode vir outro. Pode vir outro. Vem. Pode empurrar, Felipe. E ele é forte, hein? Ele é forte. Você viu, né? A posição dele, ele não está parpando, não. Por quê? Uma família unida não pode ser abalada. Está aqui, ó. Agora, se vier contra um, todos estão nessa briga. Quem vai levar a pior? Ele. Se um quiser cair, o outro queira desfalecer aí, Vitão. Não cai. Não cai. Se um cair, o outro levanta seu companheiro. Está todo mundo nesse espírito, nessa fé. Agora imagina isso no mundo espiritual. Espera aí, está triste? Triste com o quê? Triste com o quê? Qual a razão da tristeza? Levanta o espírito, meu filho. Levanta o espírito. Sabe como é que eu criei meus filhos? Nunca fui tirar satisfação com absolutamente ninguém, porque meus filhos... Você sabe, meu filho, ó, aqui, ó. Sabe como é que foi criado na escola?
É o que eu quero te ensinar, tá? Estrutura forte familiar. Você sabe o que esses garotos aqui ouviram na escola ou não? Sabe ou não? Sim ou não? Quem não sabe, levanta a mão. Olha o tipo de bullying, vê se é o que o teu filho recebe. Vê se é o que o teu filho recebe, tá? Vê se é o que o teu filho recebe. O que você ouvia na escola? Minha família era tratada como um grupo de bandidos, meu pai ladrão, eu ladrão. Eu pegava o dinheiro dos fiéis para comprar material escolar, minha roupa. Quando eu ia comprar lanche na escola, eu estava tirando a comida da boca de alguém para pegar para mim. Bandido, ladrão, até como abusador, pedófilo. Ele foi tratado já, que eu era filho do pedófilo. Uns 6, 7 anos da minha vida. Tem um deformado aqui? Tem um abalado aqui? Tinha vergonha do pai? Tinha vergonha da mãe? Qual da estrutura familiar? O senhor não sabe. Eu nunca ensinei a tirar satisfação com os outros. Nunca ensinei a tirar satisfação com os outros. A minha resposta para esses meninos sempre foi: quando minha filha chegava que alguém estava falando, o que o papai falava para você? Quando você chegava e falava, alguém falou de mim, pegava ela chorando, eu falava para você o que, minha filha? Primeiro você falava que onde não há lenha o fogo se apaga, e depois falava, foca em coisa grande, vai focar em coisa grande, que isso é coisa pequena. Vai dar a resposta que Deus quer que você dê. Está entendendo? Agora eu vou dizer outra coisa para vocês que faz parte de um ponto que eu quero. Nunca deixei na festa junina da escola, nunca deixei nesses ambientes. Mas o senhor é muito radical. Radical? Você sabe o que significa isso ou não? Nunca foi na festa de Halloween, nunca foi. O senhor é muito radical. Peraí, você quer que teus filhos vão na festa das bruxas? Você quer que seu filho vai pegar influência de adoração pagã? É essa a influência que você quer? É lá que pega a influência, é de lá que vem o Espírito, é de lá que entra, que portas são abertas. Está entendendo ou não? Nunca deixei. Na época a mamãe já corria na escola e falava, eles não vão estar agora, o dia que vai ter, eles não estarão. Não, mas não tem nada de demais. Consagrada a deuses pagãos. Festa com cunho espiritual. Consagração. Tem coisas que a gente não precisa. Sabe que tem batalhas que a gente não precisa? Sabia? Sabia que tem batalhas que a gente não precisa? Não precisamos delas. Para que eu vou pegar isso com as minhas mãos? Então, a gente vai protegendo, purificando a fé. Isso não é um ambiente. Tem lugar que não é para você. Quem está seguindo nas redes sociais? Quem são os amigos das redes sociais? Eu preciso saber. Bispo, eu não controlo. Mas peraí, eu vim primeiro, é meu filho, eu criei, eu vou ensinar, eu vou botar o modelo. Quem vai dizer, não é para você, esse ambiente não é para você. Olha o que diz a palavra, meu filho. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz, meu filho, olha o que diz, não é o papai que está falando, é a palavra que está falando, não é o papai, é a palavra. Nós vivemos uma fé, meu filho, olha o que Deus está dizendo, olha o que está falando a palavra. Não é simplesmente assim, não vai. Por que não, pai? Por que não? Mas por que, pai? Porque não, quem manda sou eu e acabou. Eu falei que não vai, não vai. E mais, vai para a igreja. Um menino já vem fechado para a igreja. Porque a gente não para, não ensina. Espera aí, querido. Deixa o papai mostrar para você
o que a palavra fala, qual é o problema desse lugar, qual é o problema. Assim, filho, se eu voltar aqui, deixa eu ver aqui, teria muitas passagens bíblicas, eu teria muitas passagens bíblicas para poder trazer a vocês. Diz assim, mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifícios, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência, isso é, da consciência do outro, não da sua própria, porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos que sejam salvos. Se eu voltar um pouquinho, diz assim, diz assim, quer ver? Capítulo 8 de 1 Coríntios, se eu voltar aqui, diz assim, contudo, ora, para nós, porém, há um único Deus, Coríntios 6, 8:6, o Pai de quem vem de todas as coisas e para quem vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos esses conhecimentos, alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não se torna aceitável diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém tem consciência fraca, vir você que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, irmãos, assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Para quê? Para não fazer meu irmão tropeçar. E mais, eu poderia ir muito longe aqui, falando das coisas que são sacrificadas aos ídolos, são sacrificadas aos demônios, e Deus não quer que a gente seja participante, nós não podemos ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, nós precisamos muito cuidado. Eu estava tentando achar aqui rapidinho para você, 2 Coríntios 6, diz assim, vamos lá, só para deixar claro para você, porque não é simplesmente, às vezes a gente fala assim, não tem problema, na 2 Coríntios 6, não é esse não, Gui, não é esse não, daqui a pouco eu pego para você. Por que nós precisamos ter tudo na ponta para poder ensinar? Porque tem coisas, você está no mesmo que eu estava? Pode tirar daí. Porque tem coisas que nós estamos protegendo a eles e a nós. Eu tenho uma família para ensinar, eu tenho uma família para formar. Imagine você, olha o que eu disse a você, uma família alicerçada.
Por que o diabo quer dividir? É muito mais fácil atingir qualquer um deles, qualquer um de vocês. Um sozinho é um alvo fácil. Está lá em Eclesiastes 4. Mas o cordão de 3 dobras não se rompe, não se quebra. Por isso está na hora, gente, está na hora de acabar com essas divisãozinhas. Qualquer um de vocês aqui é um alvo fácil. Se o mal vier, vai abalar, vai pegar, vai derrubar. Imagine você, quando nós estamos sempre unidos, Posso falar outras coisas? Sempre unidos. Qual a probabilidade de me pegar, de seja qual for a situação? Posso falar para você? Todo mundo aqui sabe a senha do meu celular. Todo mundo aqui, ó. Qualquer um sabe a senha do meu celular. Minha esposa fica aberto, eu sei a senha do celular dela. Por que isso? É como eu dizia para uma pessoa essa semana, eu falava para um rapaz, você acha que você está bonito, você está gostoso? Porque o diabo quer fazer você acreditar que você é a última bolacha do pacote, né? Que você é de arrancar o fôlego. É porque ele quer arrancar o seu fôlego. Ele quer roubar a sua alegria. Ele quer destruir a sua felicidade e o propósito que Deus tem com você. Então, tem coisas que a gente nem se coloca. A gente já foge disso. Você vê, eu falei, eu acho que terça-feira passado, se não me engano, Sansão lutou contra 1000 soldados, achou que ia morrer pelo cansaço, clamou a Deus, Deus fendeu a água da rocha, ele bebeu e saciou a sua sede. Porque Deus abriu a rocha para ele, porque ele teve força para clamar. Ele falou, o Senhor deu essa vitória, agora o Senhor vai me entregar nas mãos desse filisteu? Mas quando ele estava na imoralidade, ele não teve força para clamar. A mesma sensação de morte veio, só que ele não teve força para clamar. Aí o que aconteceu com ele? Se tornou um homem como qualquer outro homem, e aquilo que agradava os olhos dele foi o que furou os olhos dele. Ele virou lá para a mãe, é ela que me agrada, é ela que me agrada. O que agrada foi a causa de furar os olhos dele e ele terminar o projeto incrível de Deus, que nasceu para ser poderoso, fracassou. E o que me chama a atenção é por conta daquela carnalidade, não ter o domínio da sua carne, ele não teve força para clamar. Porque o pecado tira a autoridade e a força para clamar. Mas foi dado a nós poder, gente. Foi dado a nós poder para fechar essa porta. Foi dado a nós para abrir e fechar. Eu abro porta de bênção e fecho a porta de maldição. Está entendendo ou não? Você sabe quantos irmãos eu tenho, né? Sabe ou não? Quantos? Quantos? Nem eu sei, como é que você sabe? Como é que você sabe o tanto de irmão que eu tenho? Eu tenho 2 irmãs da mamãe e do papai eu não sei. Você entendeu? Não sei quantos irmãos eu tenho. O que eu quero dizer com essa palavra? Ali na família foi aberta uma porta de imoralidade, uma porta de miséria, uma porta de fracasso, uma porta... Cara, o demônio do adultério, o demônio da traição, o demônio da miséria, porque ali todo mundo teve muito, foi rico, teve dinheiro, teve fazendas, todo mundo acabou com tudo. Todo mundo terminou. Está terminando um por um miserável. Eu fechei a porta.
Eu fechei a porta. Eu fechei a porta. Inclusive, já dentro dos princípios, falei para o meu filho, falei, filho, você é um garoto lindo, especial. Você é homem, eu sei que você é muito assediado, meu bem. Você é muito assediado, mas você não precisa de uma maldição para a sua vida. Filho, se preserve. Você vai casar virgem. Você vai presentear a sua esposa com a sua pureza. Não brinque com a mulher, com a filha de ninguém. Não brinque. Se você não tem sentimento, não alimente, meu filho. Você não fica, você não faz experiências, você vai orar, Deus vai preparar a tua esposa e você vai casar virgem, você vai presentear a sua esposa. Meu filho ouviu, atendeu, ele é abençoado porque como homem, ele obedeceu, ele tratou com seriedade e casou na bênção. O casamento dele foi uma glória, ele presenteou a esposa dele com a pureza dele, e ela estava desde os 14 anos esperando esse presente que era ele, que ela já orava por ele e presenteou ele com a pureza dela. Eu pedi a mesma coisa para minha filha, falava, filha, com ela, eu ainda monitorava ainda mais de perto, eu dizia, meu amor, você é muito especial, você foi criado num ambiente muito especial, você foi criado de uma forma especial, não tem tantas pessoas como você no mundo aí fora, bem, qualquer um quer ter você, mas você não é para qualquer um, meu bem, calma, confia, papai está orando com você. Tem uma coisa que ela fala, eu estava escutando, lembrando de um culto que ela falou, o dia que eu falei para ela, confia no papai, vai dar certo. Ela diz que ali ela tranquilizou. Falei, papai está orando com você, vai dar certo, espera, confia no papai. Porque um dia ela chegou para mim e falou assim, ninguém é bom o suficiente para o senhor. Todo mundo que eu falo, vai, calma, vai dar certo, meu amor, vai dar certo. Fala, o que foi o dia que você teve tranquilidade, o dia que o papai falou o que para você? Eu lembro de fazer uma pergunta para você, que eu tinha medo de errar no casamento. E como eu ia ter tanta certeza de que estava dando certo, que eu estava no caminho certo. E aí você falou, se você orar, confiar em Deus, buscar de Deus a pessoa certa, não tem como dar errado. E aí tranquilizou. Tranquilizou, esperou. Aí, deixa eu dizer uma coisa tão importante para você, que eu já falei, alguns de vocês já me ouviram falar isso, e isso para mim foi muito forte, cara. Foi muito forte. Hoje eu olho com outros olhos, porque quando eu vejo o trabalhar de Deus, eu vejo que o Guilherme era o amigo do Vitor, e o Guilherme amava o Vitor, e o Guilherme queria estar na minha casa. Ele queria estar na minha casa, ele queria estar junto com o Vitor, ele queria estar no ambiente da minha casa, ele queria estar... Eu não entendia, cara. Pô, malicioso, Guilherme. Ele que está plantando a malícia. Pô, vocês são muito maliciosos, mas o que eu não entendia, presta atenção. Vocês estão rindo porque vocês acham que o Guilherme está na minha casa de olho na Bruna, né? É isso, né? Só que aí que você está enganado. O Guilherme estava na minha casa para ser modelado. O Guilherme estava na minha casa sendo trabalhado. O Guilherme estava na minha casa sendo formado como homem, como marido, acompanhando o meu tratamento com a minha esposa, acompanhando como eu tratava a minha esposa, acompanhando como eu tratava os meus filhos, acompanhando o que é um homem, um sacerdote dentro de casa, acompanhando como esse homem, esse chefe do lar trata a sua família. Ele estava lá e eu não imaginava isso. Quando eu caí a ficha disso, quando eu descobri que o Guilherme tinha interesse pela Bruna, isso foi muito forte para mim. Quando o Guilherme casou com a Bruna, que eu não imaginava que o Guilherme seria o marido da Bruna, até o dia que Deus falou para mim que o Guilherme era o marido da Bruna, eu não imaginava, porque um dia Deus falou comigo, eu estava debaixo do chuveiro. Deus fala no chuveiro, viu? Deus fala no chuveiro. E veio aquela voz e falou assim, o Guilherme é o marido da Bruna. Eu estava lá lavando a cabeça. Guilherme é o marido da Bruna. E o negócio, porque gritou para mim, porque o Guilherme estava com outra pessoa. Eu falei, está errado. Falei, o Guilherme já está encaminhando. E aí, enfim, não vou contar para vocês de novo a história, porque eu quero chegar nesse ponto só.
Percebe como é o trabalhar de Deus? Sim ou não? Agora hoje, eu vejo o Guilherme tratar minha filha como eu tratava minha esposa, como eu trato a minha esposa. Eu vejo o Guilherme muitas vezes fazer as brincadeiras com a minha filha que ele me via fazer com a minha esposa. Eu não sabia que Deus estava trabalhando isso. Agora você já parou para pensar que eu poderia ter sido a deformação do Guilherme? Eu poderia ser o problema do Guilherme, que hoje seria o problema, e que, como eu hoje, poderia corrigir o Guilherme em o que quer que seja. Você percebe que nós somos, diga comigo, cooperadores, colaboradores de Deus. Nós somos modelos. Nós somos modelos. Em resumo, eu fechei a porta da imoralidade, do pecado, da pornografia. Bispo, o senhor praticou? Eu pratiquei. Mas pergunta a esses meninos se algum dia eu falei com orgulho de passado para eles. Eu falava, vocês não precisam cometer os erros que o papai cometeu. Vocês têm tudo para ter um futuro muito mais poderoso do que o do papai. Papai errou. Papai cometeu erros que vocês não vão cometer. E vocês serão muito mais abençoados. Deus vai realizar coisas grandes através da vida de vocês. Quem está entendendo? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Um lugar é apenas um lugar, mas um lugar vazio representa um grande perigo. Você lembra disso? O Senhor deu a chave a nós. Está na hora de você abrir portas de bênçãos para a próxima geração e fechar portas de qualquer influência maligna, maldita, que possa ainda existir sobre a tua vida, sobre os seus descendentes. A chave está nas tuas mãos. Há hostes que atuam em famílias, potestades que atuam em cidades, bairros, estados, países. Da mesma forma, em lares há espíritos que passam de geração em geração, resistindo a deixar essas famílias. É hora de destronar o diabo. É hora de destronar da sua vida, da sua casa, da sua família. É hora de botar um basta nisso. É hora das famílias se unirem, é hora dos casais se unirem. É hora de identificar as brechas e fechar as portas que foram abertas, fechando com jejum, com oração. Você tem o poder de abrir e fechar. Nós temos a chave em nossas mãos. Aliás, nós podemos ser a própria chave. A chave na família, na empresa, no trabalho, para que as coisas possam fluir. Está na hora de você ser aquele que abre as portas da prosperidade, da abundância, para a sua família, para a sua descendência. Está na hora de você ser aquele que vai abrir a porta da união, abrir a porta da restauração familiar. Não vamos ser orgulhosos como foram os nossos pais.
Não vamos, nós erramos, mas nós podemos fechar essa brecha. É hora de abrir a porta da saúde, porque tem famílias que vêm sofrendo um atrás do outro com uma determinada enfermidade. Está na hora de você fechar essa porta. Na minha vida está quebrada, porque essa enfermidade não vai para a próxima geração, não vai para os meus filhos, não vai para os meus netos. Está na hora de você dizer: eu tenho as chaves, eu tenho as chaves, eu tenho as chaves, eu tenho as chaves e eu posso. Você tem as chaves. Foi dada a nós como igreja. Foi dada a nós. Nós precisamos usar a autoridade que foi dada a nós. Diga com autoridade, diga: eu tenho as chaves. Ah, Deus te deu as chaves do reino. E as portas, os portões do inferno não podem prevalecer. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Sexta-feira nós fizemos uma oração muito forte aqui. Nós fizemos uma oração quebrando toda a maldição, toda a influência, todas as portas que foram abertas nas nossas famílias. E eu sei que muitos de vocês não estavam aqui. Entre como intercessor na brecha com a tua família, um intercessor da sua casa, um intercessor da sua família. Eu não vou ler os textos, mas eu quero com os teus olhos fechados. Aliás, pega o teu propósito nas mãos. Eu quero com toda a convicção, você que fez, você vai fazer de novo. Nós vamos fazer essa oração com muita força e você vai... Eu vejo que é uma oportunidade de um rompimento no mundo espiritual, de uma quebra, o fechamento de uma porta, de um portal, de portões do inferno contra a tua vida, contra a tua geração. E você pode. Diga assim: Jesus, agradecemos por ter o Senhor. Nós nos sujeitamos a Ti. Vai com fé, com autoridade, diga: e por isso podemos resistir ao diabo neste momento. Diga: nós amarramos o valente, porque é aquele que é mais valente. Diga: é por nós. Diga: e se Deus é por nós, diga: quem será contra nós? Diga: eu amarro o valente. Diga: Senhor, guarda as nossas casas. Diga: as nossas famílias. Torna-nos, diga, ocultos agora aos olhos dos inimigos. Diga: que os teus anjos estejam adiante de nós e atrás de nós, protegendo-nos. Diga: a sua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Diga: e os livra do mal. Diga: Senhor, hoje, diante destas testemunhas, diga que aqui estão, diga, físicas, diga, e espirituais, diga: eu renovo a minha aliança com o Senhor, declarando que o Senhor Jesus, diga, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Diga: hoje, como pessoa em linhagem, diga: eu me coloco na brecha como intercessor para me arrepender, diga, confessar, diga, e renunciar pecados, iniquidades praticadas e nunca resolvidas, diga, de geração em geração. Diga: mas a partir de agora, da minha geração, será resolvido. Diga: hoje, como pessoa, diga, em linhagem, peço-te perdão e renuncio todo pecado da idolatria e todo ritual praticado a qualquer entidade que se move pela idolatria. Diga:
hoje coloco toda a maldição da religiosidade, diga, da idolatria, na cruz do Calvário, diga, quebrando a maldição da permuta de identidade, diga, eu abraço a identidade do Senhor na minha vida. Diga, peço-te perdão e renuncio toda a experiência mística e espiritual que realizamos, invocando espíritos e entidades, fazendo contato com o reino espiritual, que não tenha sido pela verdadeira porta, que é Jesus Cristo. Diga, eu renuncio toda oferenda, toda oferta dedicada a Satanás e seus demônios, mesmo sem saber. Diga, eu renuncio toda abertura de chakras e todo dom contaminado por meio de rituais, de experiências místicas. Diga, eu aplico agora, diga, o sangue de Jesus sobre esses rituais, diga, e canalizações demoníacas. Diga, eu aplico o sangue de Jesus sobre os dons espirituais que eu tenho, purificando-me de cada um deles. Diga, eu declaro: quebrado está pelo sangue de Jesus. Diga, toda a influência maligna nos dons espirituais, na vida, na minha família e na minha descendência. Diga, também peço perdão ao Senhor como pessoa e linhagem por todo o pecado que temos praticado ao longo de gerações, de sedução, de lascívia, sensualidade, diga, bestialidade, diga, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, masturbação e pornografia, poligamia, orgias sexuais, libertinagem, geração de filhos bastardos, estupros, fetichismo, pedofilia e toda perversão sexual. Diga, coloco todos esses pecados que eu mesmo pratiquei, que a minha linhagem, diga, a minha família praticou na cruz de Cristo. Diga, peço-te perdão por todo o pecado, por todo o pacto de sangue que foi feito por meio da imoralidade com espíritos de moralidade. Diga, eu desfaço essas alianças e retiro agora todo o sangue derramado nas relações sexuais iníquas. Diga, eu retiro esse sangue dos altares dos demônios. Diga, em nome do Senhor Jesus, todos os espíritos malignos que entraram na minha linhagem, que tem perseguido, diga, a minha vida, diga, e a vida dos meus familiares, diga, em nome de Jesus, diga, eu declaro derrotados e peço perdão, Senhor, por ter aberto essas portas. Diga, eu peço perdão, Senhor, por cada relação sexual ilícita. Diga, eu me desligo agora em corpo, alma e espírito de todas as pessoas com as quais conectei-me com relações iníquas, em nome de Jesus. Diga, eu coloco o sangue de Jesus, diga, entre a minha alma e a alma dessas pessoas. Diga, que seja arrancado agora da minha vida, da minha família, da minha descendência, toda a exploração demoníaca por causa desses pactos. Diga, Senhor, em nome de Jesus, diga, purifica o meu ser. Diga, a minha cama, que seja um leito sem mácula, sem nenhuma mancha. Diga, sem perturbação demoníaca. Diga, que a minha vida sexual seja purificada. Diga, peço-te também, em nome de Jesus,
perdão como pessoa e linhagem por ter praticado, diga, aborto, por ter assassinado os nossos descendentes. Retira, Senhor, esse sangue das minhas mãos ou das nossas mãos, das mãos dos demônios. Diga, desfaça, diga, esse pacto agora, diga, pelo sangue de Jesus, diga, esses pactos que estabelecemos como pessoa em linhagem com esses espíritos de morte. Diga, peço perdão por todo assassinato ou história de assassinatos, diga, na minha família. Diga, Senhor, perdoa esses crimes. Diga, os motivos que induziram esses crimes. Diga, Senhor, no nome de Jesus, diga, eu também peço perdão por todas as vezes que desejamos o mal ou a morte de alguém. Diga, eu perdoo essas pessoas por qualquer coisa que tenha feito. Diga, Senhor, de todo o meu coração, diga, eu perdoo todas essas pessoas que me prejudicaram ou prejudicaram alguém da minha família. Diga, eu perdoo. Diga, eu solto essas pessoas agora. Diga, libero-as em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga, também peço perdão como pessoa e linhagem por todo o histórico de alcoolismo e as consequências desastrosas do alcoolismo. Diga, perdoa, Senhor, o pecado, diga, do tabagismo, de todo tipo de droga, hipocondria, roubos, furtos, glutonarias, brigas, vinganças, ansiedade, confusão, inveja, desobediência a Deus. Diga, desonra aos pais. Diga, perdoa toda desonestidade dos negócios, trabalho e mau uso do dinheiro. Diga, Senhor, em nome de Jesus. Diga, como intercessor. Diga, como intercessor. Diga, eu peço perdão por todos esses pecados e confesso essas iniquidades, colocando-a na cruz do Senhor, as respectivas maldições espirituais, familiares, portadores de doenças no corpo, doenças mentais. Diga, espíritos familiares que induzem aos vícios, eu desautorizo em nome de Jesus. Diga, hoje, Senhor, eu quebro a aliança, o pacto, os acordos com esses espíritos pelo sangue de Jesus. Diga, eu desfaço agora todos esses acordos, que esses espíritos se curvem diante de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga, o nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Diga, por esse nome eu ordeno agora que todos esses espíritos, diga, saiam da minha vida. Diga, família, descendência, liberando o fluxo natural das bênçãos de Deus sobre nós em todas as áreas. Diga, eu renovo, diga, minha aliança com o Senhor, consagrando, diga ao Senhor toda a minha família, parentela, descendência. Diga, meu casamento. Diga, os meus filhos e a sua descendência. Diga, eu declaro novos céus, nova terra, onde as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, na minha linhagem, em nome de Jesus. Diga, eu te agradeço, Senhor, pela libertação, pela salvação, através do sacrifício de Jesus na cruz. Diga, a quem eu dou honra, glória, o poder, o louvor, a majestade pelos séculos dos séculos. Diga, amém, amém e amém. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele,
Eu quero que você se una à sua família agora e diga: nós estamos abrindo uma porta de bênção agora. Nós estamos abrindo um portal de bênção para nossa família, para nossa geração. Nós somos aqueles que nós estamos abrindo esse portal de bênção, esse portal. A nossa geração será uma geração de bênção, poderosa, incrível, sobrenatural, em nome de Jesus. Diga, fala: nós estamos consagrando a nossa casa, nós estamos consagrando a nossa família, nós estamos consagrando. Nós estamos consagrando, Senhor, cada uma das pessoas que aqui estão. E eu quero declarar que de hoje em diante o fluxo natural das bênçãos do Senhor vai repousar sobre cada uma das famílias, vai repousar sobre os lares. A dor, a humilhação, ela se encerra nesse dia. E hoje se inicia o tempo de maior crescimento, o tempo de maior alegria, de maior realização. Eu quero declarar, Senhor, de hoje em diante, famílias fortes se levantam neste lugar, famílias poderosas, famílias que temem ao Senhor, famílias que se posicionam, famílias que fazem a diferença na sociedade, famílias que não são influenciadas pelo mundo, pela carne, pelo pecado, pelas armadilhas, pelas ciladas do diabo. Não, muito pelo contrário, famílias poderosas do Senhor, famílias que se posicionam, famílias que assumem este lugar, esse lugar poderoso como intercessores, famílias que levantam outras famílias, famílias que temem. Diga: nossa família a partir de hoje, uma família consagrada. A nossa geração será uma geração de bênçãos. Eu profetizo isso sobre a sua vida, Senhor. Eu declaro que dessa igreja sairão famílias poderosas, sairão famílias, meu Deus, que vão impactar. Eu declaro, meu Deus, que a partir dessa manhã, essas famílias sejam condutoras de glória por onde elas passar, que elas venham deixar um rastro de poder, um rastro da tua unção. Senhor, nós abençoamos e nós declaramos a tua unção e o teu poder sobre essas famílias. Nós quebramos, Senhor, todo tipo de carga, todo tipo de peso, de opressão. Se ainda existiam amarras que prendiam essa casa, que prendiam essas famílias, eles estão livres a partir de hoje. A partir de hoje tudo vai fluir, a partir de hoje tudo vai andar. Eu declaro famílias fortes, famílias poderosas. Eu declaro, Senhor, uma família extraordinária. Declara porta de bênção sendo abertas hoje, porta de prosperidade sendo abertas hoje, porta de saúde sendo aberta para sua descendência, portas, novas portas sendo abertas, em nome de Jesus. Eu quero que os obreiros procurem quem está sozinho agora e libera essa porta de bênção para a vida delas, porta de bênção para a vida delas, em nome de Jesus. Acha quem está sozinho? Eu estou liberando essa unção de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Nós liberamos nesta manhã o favor do Senhor, famílias se unindo, se fortalecendo, em nome de Jesus. Em manhã de poder sendo derramado, eu quero declarar famílias sendo restauradas, famílias poderosas, filhos abençoados, mulheres edificando os seus lares, homens sendo cabeça, famílias poderosas dessa manhã, libertas, curadas. Libere. Eu quero ordenar que a força do Senhor venha nascer dentro de você. Eu libero famílias curadas, famílias edificando, famílias inspirando outras famílias. Em nome de Jesus, eu quero abençoar o poder do Senhor neste lugar, sobre você, mulher, sobre você, homem, sobre você, filhos e filhas. Em nome do Senhor Jesus, que haja cura, que haja poder, que haja um revestimento de unção, de restauração, em nome de Jesus. Se você sentir de alguém dizer: eu estou abrindo essa porta de bênção com você hoje, eu estou fechando essa porta de maldição, porque a partir de hoje na sua vida será bênçãos em cima de bênção, a bênção do crescimento, a bênção da prosperidade, a bênção da paz, a bênção da saúde, a bênção da alegria, em nome do Senhor Jesus, toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Vai! Santo Deus. Está aqui, me refaz.
Seja abençoado. Seja abençoado. É uma porta. Nós estamos abrindo uma porta nova hoje. Tem uma porta nova hoje. Uma porta nova. Não importa o que você fez aí para trás. Não importa os erros que você cometeu. Você entendeu que hoje você fechou essa porta. Hoje nós fechamos. Estamos abrindo um portal para um novo tempo. Um tempo de bênçãos. Um tempo de glória. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo Aleluia. tudo. Eu largo tudo pra viver o tudo. Adore a Ele. Eu largo tudo. Eu largo raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Diga a Ele, me refaz, Senhor. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina. Ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Você pode dizer isso? Senhor amado. Senhor amado. Diga como um vaso. Como um vaso nas mãos Do oleiro. do oleiro. Pega a minha vida, Senhor. Pega a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Saia daqui hoje como uma nova criatura. Saia daqui hoje. Quero ser um vaso novo. Seja conhecido como aquele que fechou a porta da maldição e abriu a porta dos céus. As chaves do reino foi dada a você. Talvez teus filhos não estão aí com você, mas eu quero que você libere palavra de bênçãos para a vida de cada um deles. E os filhos que estão com você, faz isso sobre a vida deles.
Libera palavras. O papai está abrindo uma porta de bênção para a tua vida, minha filha. O pai está abrindo uma porta de bênção para a tua vida, meu filho. O pai está abrindo esse portal, porque a sua geração será uma geração de bênçãos. Sua geração será uma geração gloriosa, poderosa. Ah, aleluia. Fala, papai, mamãe te abençoa. Fala o nome deles. Fala o nome deles, ainda que eles estejam lá na escolinha, fala o nome deles. Se eles não estão aqui, fala o nome deles. Papai, 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 mamãe, está abrindo essa porta de bênção, está fechando essa porta de maldição. Não, você não vai viver o que nós vivemos, você não vai viver o que a nossa descendência viveu, você não vai viver, mas você vai viver as promessas do reino, as promessas do reino para a tua vida. Abençoa, Senhor. Toca esses filhos aonde eles estiverem. Toca esses filhos aonde eles estiverem, Senhor. Toca, Senhor. Toca esses filhos aonde eles estiverem, Senhor. Toca e faça a obra. Toca, Senhor. E que bênçãos sejam liberadas para a vida deles. Pegue a minha vida. Aleluia. E faça de novo. Ah, que lindo. Que lindo. Eu quero ser. Geração dos meus filhos será poderosa. Geração do meu filho vai viver o reino, a glória do reino. Geração vitoriosa, poderosa. Aleluia. Levante as mãos de vocês. E se você tem um propósito 52 dias aí com você, eu, como autoridade no mundo espiritual sobre a vida de vocês, como líder espiritual, como pastor de vocês, eu fecho toda a porta de maldição sobre a vida de vocês, toda a porta de destruição, de decadência, de enfermidade, de miséria, de escassez, de separação, de destruição familiar, toda porta espiritual negativa, conforme declaramos aqui, que tenha sido aberta por gerações, descendência, ascendência, em nome do Senhor Jesus, eu quebro, eu fecho, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço e fecho com você essa porta. Eu fecho com você essa porta e abro hoje. Nós temos as chaves do reino, que sejam abertas agora, portas do reino para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. A porta da prosperidade, a porta da abundância, a porta do crescimento, a porta da paz, da alegria, da saúde plena, vida plena, em nome do Senhor Jesus, da união, da bênção familiar, da bênção sobre o casamento, da bênção sobre a sua descendência, em nome do Senhor Jesus. Eu libero bênçãos, porta de bênçãos estão sendo abertas sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Viva o incrível, viva o sobrenatural, viva o inacreditável, viva as bênçãos do reino, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, Senhor, sobre a tua igreja, é o que eu declaro, meu Deus. Eu profetizo sobre a vida deles, que eles comecem a viver aquilo que nunca viveram, que eles experimentem bênçãos muito maiores do que têm experimentado, que se eles vejam, meu Pai, a tua glória em uma proporção que ainda não viram, não experimentaram. É o que eu profetizo sobre a vida desses homens, dessas mulheres, dos nossos jovens, das nossas crianças, dessa igreja, do povo do Ministério Mudança de Vida, aqueles que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. Eu libero, meu Pai, palavras de bênção, que essa bênção repouse sobre a vida dele, que essa bênção derrame sobre a vida dele, a bênção da proteção, que eles estejam guardados, protegidos, abençoados, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, Senhor, sobre a vida dessa gente, sobre a vida desse povo, o nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo. Diga aí, eu creio, diga eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Diga eu passo por essa porta de bênçãos hoje,
para viver o melhor tempo da minha vida, o tempo de maior alegrias, de maior prosperidade, de maior união familiar. Diga: eu passo por essa porta, ou essas portas. Diga: porque eu tenho as chaves do reino. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.